capítulo 5, versículo 21 ao 24. Vai ser o textual dessa noite. Amós, capítulo 5, versos 21 ao 24. Nós vamos falar bastante do profeta Amós. Que eu puder falar nesse momento, deixar para a igreja que Deus procura adoradores. Deus não procura adoração. Ele não procura o fim, ele procura o início de tudo. Ele procura adoradores, não a adoração em si. Ele quer você, não aquilo que você proporciona. Ele quer aquilo que ele quer que você se torne algo. Ele quer você, não aquilo que você pode proporcionar a ele. Porque nada que aquilo que nós pudermos proporcionar, tentar proporcionar a Deus, chegará ao pé desse sacrifício que ele fez. Nada. Então ele quer a adoração, o adorador, não a adoração. E você vai ver isso. Alguns podem dizer uma heresia, ou outros podem dizer essa coisa sem sentido. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24. Amém. Vamos lá então. Gostei muito dessa tradução dessa Bíblia aqui. Eu trouxe ela hoje. 5, 21 ao 24. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifícios, nem ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de suas harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Você consegue entender, para eu situar bem para vocês, o que se passa na época que Amós se tornou profeta, que Deus chamou Amós como profeta. Amós era um criador de ovelhas. Como você vai lendo o capítulo, os 9 capítulos do livro de Amós, Amós era um criador de ovelha, ele era bem situado. A história de Amós mostra que ele era um cara bem de vida, não tinha necessidade nenhuma de se tornar profeta. Amós não tem histórico de profeta, Amós não vem de uma família de profeta, Amós não participou das escolas de profeta da sua época. O que aconteceu com Amós foi um homem que o Senhor tirou do nada para fazer tudo pelo povo dele, para exortar o povo dele. Numa época onde Salomão tinha morrido e o reino de Israel se dividiu, 10 tribos foram para um lado, 2 tribos para outra, reino de Judá, reino de Jerusalém. E a palavra do Senhor vem assim nessa noite. Eu quero te informar com o livro de Amós. Eu quero que você saiba que a sua adoração, dependendo de como vai a sua vida, pode deixar Deus mais irado ainda. Eu quero que você grave isso. Dependendo de como você estiver vivendo a sua vida, a sua adoração só queima mais ainda o teu filme diante de Deus. Porque você está servindo a Deus algo que não é para Ele. Você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você com uma vida totalmente errada, você quer servir ao Senhor. E Ele vai rejeitar. E da mesma forma que Ele rejeitou esse povo. Do capítulo 1 ao capítulo 2 de Amós, o Senhor ele trata de 6 nações estrangeiras. Essas 6 nações são Síria, Filisteia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Na Síria, ele castiga Damasco. Na Filisteia, Gaza, em Tiro, em Edom, em Amon, em Moabe. Essas 6 nações estrangeiras, o Senhor castiga. O Senhor vai diante deles. E toda a conversa do Senhor, toda a profecia do profeta Amós para essas nações começam sempre da mesma forma. O povo tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Durante essas 6 nações, para essas 6 nações,
o profeta Amós fala: assim diz o Senhor, vocês têm pecado tanto, mas pecado tanto, que o Senhor precisa te castigar. Chega para outra nação e fala: olha, vocês têm pecado tanto, que o Senhor precisa te castigar. E por assim vai. Profetiza para 6 nações. E isso faz com que o povo de Israel, que o povo de Judá e o povo de Israel fique cheio de si. Olha só, o Senhor é Senhor de guerra, Ele vai lutar contra os nossos inimigos, Ele vai castigar os nossos inimigos. E muitas das vezes nós cometemos essa idiotice de achar que o Senhor só é justo com os nossos inimigos. Meu amado, nós agimos com imparcialidade às vezes. Nosso Deus não. Nós agimos com parcialidade às vezes. O que é agir com parcialidade? É você julgar a causa de um de uma forma e julgar a causa de outro de outra forma. Porque você tem um boleto com aquela pessoa sabe o que aconteceu, o famoso rabo preso. E com outra pessoa não, você não está nem aí, essa pessoa nunca fez nada pela minha vida. Isso é agir com parcialidade. Deus não. Deus age com imparcialidade. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, só vai entender isso mais para frente. Porque até então, eles ficam se gabando. Eles acham bom, eles deixam Amós. Porque Amós não era de Jerusalém, Amós veio de Judá. Então, quando ele vai para Jerusalém, profetizar contra Jerusalém, chega um ponto que ele vai ser expulso, que querem colocar ele para fora, porque ele passa a profetizar contra Jerusalém, ele passa a profetizar contra Judá. Falam para ele: volta para sua terra, aqui não é teu lugar não, aqui tem profeta, aqui tem sacerdote, aqui tem rei, não precisamos de você aqui, volta para o seu santuário. Chega ao ponto de falarem com ele. O profeta que vai falar isso com Amós recebe uma profecia que acaba com ele. A profecia para esse profeta é a seguinte: você irá morrer, os seus filhos irão morrer, suas filhas irão morrer, a sua esposa se tornará uma prostituta quando essa cidade for invadida. Olha só, olha o que acontece em Provérbios. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios capítulo 3, a palavra do Senhor fala assim: não rejeite os meus ensinamentos, atas no seu pescoço e no seu coração. Você está entendendo como é que a palavra do Senhor é profunda? Como é que alguém chega para você, chega para mim, traz uma ordenança do Senhor, traz uma exortação do Senhor e você rejeita, e nós rejeitamos? É isso que vai acontecer. É isso que acontece com o povo de Deus, aconteceu naquela época e acontece hoje. Nós deixamos nos enganar e pensar que essa pandemia que está acontecendo é castigo sobre todas as nações. É isso aí, tem muito crente batendo palma, é isso aí. Mas aqui na palavra do Senhor, durante 6 nações, o profeta Amós profetiza: porque vocês traíram, desfizeram seus acordos. A violência era tanta em algumas nações que uma nação, quando ela invadia outra nação, as mulheres que estavam grávidas, a violência era tanta e gratuita que eles rasgavam a barriga da mulher que estivesse grávida e tiravam o feto. Violência sem necessidade. Como assim, Rodolfo? Sem necessidade? Nenhuma violência sem necessidade. Mas naquela época eram estados em guerra, eram estados combatentes. A guerra era inevitável. Porém, quando uma nação se rendia a outra, toda a violência que viesse a partir dessa rendição era desnecessária. Porque uma coisa é eu matar um soldado, outra coisa é eu simplesmente atacar uma família. Matar uma mulher, estuprar essa mulher. Era esse o castigo que o Senhor estava falando. E nota-se que durante essas 6 nações, toda vez que o profeta Amós profetiza para elas, ele fala: olha, vocês cometeram crimes, vocês profanaram os corpos, vocês venderam como escravos, vocês romperam o acordo de paz com seus irmãos. Toda hora ele vai falando sobre isso. Vocês vão ser castigados por causa disso, por causa da violência, por causa disso, porque vocês forem mau caráter. Mas quando chega para o povo de Deus, o castigo do povo de Deus é diferente. O castigo para o povo de Deus é mediante aquilo que ele devia estar fazendo e não está fazendo. Porque, aprende uma coisa: Deus não vai exigir vida daquele que está morto, Ele vai exigir vida daquele que está vivo. Se você confessa a fé e fala que você ama o Senhor, que você guarda os mandamentos do Senhor, então Ele vai exigir vida
de alguém que falou que está vivo. Rodolfo, eu não estou entendendo. Você que falou você falou que é uma nova criatura, por que está fofocando ainda? Se você é uma nova criatura, por que você está maldizendo o seu irmão ainda? Ele está exigindo vida de quem tem vida, era para você estar fazendo vida. Eu quero entender, Senhor. É isso que o Senhor está falando com o povo de Judá e de Jerusalém. Ele vai cobrar diferente. Em Amós, capítulo 2, verso 4, quando ele chega para cobrar a conta de Judá, porque, meu irmão, o boleto vem. Uma hora o boleto vem. Quando em Amós, capítulo 2, versículo 4, o profeta Amós diz o seguinte: o Senhor Deus diz: ó povo de Judá, tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-lo. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram os meus mandamentos, adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. Olha só como é que o castigo vem. O castigo do povo de Deus é diferenciado. Ele vem por aquilo que nós devíamos estar fazendo e não estamos fazendo. Porque se nós não estivéssemos fazendo, apenas não estivéssemos fazendo, seria uma coisa. Agora o Senhor está falando, me adora. E você adora o seu dinheiro. O Senhor está dizendo, cumpra os meus mandamentos, me ame. Ame o próximo como a ti mesmo. Não cobice a esposa do próximo, não cobice as suas terras. E nós estamos fazendo totalmente ao contrário. A ânsia de enriquecer mais tem feito o povo de Deus ficar egoísta. Nós nos tornamos, muitas das vezes, antigamente, as pessoas achavam que o diabo entraria na igreja por uma bateria, por uma guitarra elétrica, por uma calça rasgada, por um brinco de uma irmã, por um cabelo pintado de uma mulher, por um batom vermelho de uma mulher, por uma calça jeans de algum jovem ou de algum pastor que tivesse de calça jeans. As pessoas achavam que o pecado, que o diabo entraria na igreja por esses artifícios. Mas o pecado entrou na igreja da mesma forma que ele está no mundo. Entrou na ganância, entrou no egoísmo, entrou na fofoca, entrou na politicagem. Fechamos os nossos olhos para isso e só ficamos esperando de um lado, mas de outro veio. Entrou pelo amor ao dinheiro. Entrou até quando, eu quero que você entenda que até quando você ajuda alguém, você pode estar criando juízo sobre a sua vida. Porque se você está ajudando aquela pessoa simplesmente para humilhá-la, você só está atraindo juízo da sua vida. Só está piorando mais ainda o seu boleto. Meu amado, essa palavra é a palavra de Deus. Eu não tenho compromisso com a sua vida, não tenho compromisso com a sua família. O meu compromisso aqui é passar o que Deus veio trazer no meu coração. Seria muito mais agradável para mim trazer uma palavra que vai fazer, que vai acontecer. Mas esse povo aqui era um povo rico. Esse povo aqui, da época do profeta Amós, era um povo que tinha uma vida financeira, uma vida estável. Os 9 capítulos de Amós mostram que eles construíam castelos, suas camas eram de marfim, bebiam vinhos, suas mulheres eram bem vestidas, eram bem alimentadas. Eles estavam numa época boa, mas eles estavam desagradando ao Senhor. Eles esqueceram aquilo que o Senhor fez por eles. Eles estavam cultuando o Senhor de tal maneira, de uma maneira tão religiosa, de uma maneira tão automática, que quando chegava, eles guardavam o sábado na época, que quando chegavam os dias de sábado, eles ficavam contando a hora no relógio, para o sábado acabar, para eles poderem montar a sua banca no dia e vender seus cereais, e continuarem com seus negócios. Esse sábado que não acaba, eu estou guardando sim, eu estou guardando, Senhor, não estou fazendo nada. Antes abrisse a sua venda, antes fizesse. Porque a pior coisa que pode acontecer com você é você tá vendo essa live por ver. Está vendo essa live para saberem que você viu. Seja verdadeiro, tenha um bom caráter com o Senhor. Aprenda uma coisa. A Bíblia nos fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você não tem um mau caráter com o Senhor,
profecia veio sobre Judá essa. A profecia sobre Israel ainda foi pior. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 6, é o início da profecia do profeta Amós contra Israel. O Senhor diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. No versículo 9, vamos pular para o versículo 9. Olha só, olha o que o povo cometeu. O que acontece conosco quando nós colocamos o nosso emprego, a nossa família, no altar reservado ao Senhor. Quando Salomão veio a falecer, houve uma ruptura dos reinos. Então Betel, que era chamada Casa do Senhor, o rei da época, ele colocou uma estátua, um bezerro de ouro, e falou para a nação, para aquelas 12 tribos que ficaram com ele. Porque até então, Judá conservou, por isso que você só vai ver dois ou três versículos no máximo destinados a Judá. O restante é tudo a Israel. Porque Judá fez besteira? Fez, mas não pisou tanto na bola com Deus de acordo com o que Jerusalém fez. Porque o que o rei fez? Ele fez uma estátua, um bezerro de ouro, em Betel, casa de Deus. Olha só, sem noção, cara. Ele fez esse bezerro de ouro para quê? Para que essas 12 tribos não fossem até Judá adorar o Senhor, e quando eles chegassem lá, eles fossem aliciados e corressem o risco dele perder súdito. Então ele fez aquele bezerro de ouro e falou para toda a nação: olha, esse é o Deus que livrou os seus pais do Egito. Esse é o Deus que vocês têm que adorar. Então você tem que adorar a Deus aqui. Não precisa mais ir em Judá. Adore aqui em Israel. Fechado? O povo todo ia adorar ali. Olha só. Esse é o meu recado para você que é pai, para você que é mãe, para você que é tio, para você que é responsável por alguém. Tem vidas abaixo de você. Cuidado que você pode ser o culpado pela destruição da sua casa. Porque o exemplo vem de cima. Porque se eu vejo o meu pai falando mal da igreja, se eu vejo o meu pai reclamando de Deus, reclamando de pastor, maldizendo a casa de Deus, maldizendo tudo que é relacionado a Deus, como é que eu posso ter a cara de pau de reclamar e de falar assim: poxa, na minha época eu gostava tanto de ficar na igreja, acabava a escola dominical, eu ficava ensaiando, ficava isso, meus filhos hoje em dia não se interessam. A culpa é sua. Não se interessa por causa de você. Como é que eu vendo o meu pai reclamar da casa do Senhor o dia todo, a semana toda, chega domingo, vamos para a igreja? Não vou não, lá é terrível. Pelo que você me fala, lá é o último lugar que eu quero estar. Pastor não faz milagre não, dessa forma não. Eu sou líder do Ministério do Louvor, a minha esposa que já ficou com crianças, e tantas outras professoras, psicólogas, que trabalham em igrejas com crianças, com adolescentes. As pessoas chegam e empurram. O meu filho não gosta de ficar nessa salinha. Essa igreja não tem estrutura. Quem não tem estrutura é a sua casa. A sua casa que não tem estrutura. Como é que você quer que a igreja, em 2 horas de culto, faça um trabalho que você, durante a semana, 7 dias, não vai conseguir fazer? É exatamente o que o povo está fazendo. Esse rei, ele taca o povo, uma nação, todinha em apostasia. E olha o que ele atraiu. O castigo de Deus. Um líder, um homem só. Um homem destruiu 10 tribos. 10 tribos. Praticamente ele destruiu aquela tribo. Vamos seguir. Em capítulo 2, verso 9. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram tão altos como cedros, fortes como cavalo. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhe dei terra dos amorreus e escolhi alguns dos seus filhos para profetas e para nazireus. Não foi mesmo isso que eu fiz, assim diz o Senhor, mas vocês dão vinhos aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigo em cima de vocês,
e vocês vão ranger os dentes, como rangem as carroças carregadas de trigo. Aqui o Senhor está dizendo que por causa que esse povo perverteu aqueles que se guardaram para ele, o Senhor, eles tinham homens que foram guardados para o Senhor, os nazireus, os votos, aqueles que fizeram votos de nazireu, tinha homens que foram guardados para o Senhor. Você não pode fazer isso, dentre duas regras que eles não podiam fazer: não passar fio de navalha no seu cabelo e nem tomar bebida forte. E ele tinha profetas separados para o Senhor. Sabe o que essa nação e os responsáveis, os líderes dessa nação fizeram? Eles induziram e perverteram os nazireus. Que isso? Para com isso, pode beber o vinho, pode passar, se quiser cortar o cabelo, pode cortar o cabelo. A questão não era cortar o cabelo nem beber o vinho, era se manter, era cumprir o seu voto diante do Senhor. Era cumprir o seu voto diante do Senhor. Eles induziram pessoas a serem infiéis com o Senhor. Aqui nós não estamos, eu não estou aqui para você pregando, como eu posso dizer, atos, fazer por fazer, mas sim o que aquilo significava na época. Eles fizeram os seus liderados a atrair o Senhor, a não cumprirem os seus votos com Deus. E aqueles que se levantaram para profetizar, eles calaram a boca por violência, compraram com dinheiro, expulsaram, tomaram as terras. Quer profetizar? Aqui tu não vai profetizar, não. É dessa forma. É por isso que a nação de Israel foi tanto, o povo de Israel sofreu tanto, foi o que teve a maior dosagem de castigo. Eu quero dizer para vocês que no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 9 ao 16, ele só mostra como o povo de Deus ele estava entregue à perversidade. Uma perversidade tamanha que eles fizeram essas atrocidades. Eles impediram aqueles que queriam seguir o Senhor, aqueles que profetizaram. Eles simplesmente calaram a sua boca, usaram de artifícios, e só sendo muito forte. E é o que está acontecendo hoje em dia, igreja. Veja hoje em dia como é que está acontecendo. Se não querem calar a nossa boca, se não querem calar a nossa voz, se não querem calar a nossa atitude, não querem botar praticamente uma lei de mordaça com esse politicamente correto. Você não pode exortar ninguém. Você tem que deixar a pessoa crescer e ela que decide sobre a vida dela. E não é assim. Uma planta precisa ser regada. Uma flor precisa ser regada, ser adubada. A palavra do Senhor diz em Provérbios, ela fala o seguinte, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Salomão escreveu esse provérbio, ele escreveu da seguinte forma: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ele está falando do coração como um pastor cuida de uma ovelha. Cerca o seu coração. O seu coração é a sua ovelha. Cerca o seu coração para que o lobo não venha. Ele escreveu esse versículo nesse tipo de contexto, para que o que viesse de fora, você preservasse o seu coração. Aquilo que viesse atacar o seu coração, ferir o seu coração, trazer doença para o seu coração, tanto física como espiritual, e também na formação do nosso caráter, nós temos a obrigação. O seu coração é responsabilidade sua. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu guardo o meu, você guarda o seu. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta. A palavra do Senhor está dizendo isso. Se você está entendendo outra coisa, infelizmente, acho que mais claro que isso. Vamos pular aqui. Em Amós capítulo 4, verso 4 ao 5. Lembra que eu falei com a igreja que o povo de Israel construiu um bezerro de ouro no altar na casa de Betel? Pois é, no capítulo 4, verso 4 ao 5.
O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios de 3 em 3 dias. Deem os seus dízimos, apresente os pães da oferta de gratidão a Deus, e depois saiam para contar ao povo, a todo mundo que fizeram ofertas livres e de espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? O povo estava consciente que eles não estavam agradando ao Senhor, mas aqui está a ironia do povo de Israel. Quanto mais o povo ia à casa de Deus para adorá-lo, mais eles se afastaram de Deus, mais eles se afastavam de Deus. Hoje em dia não é diferente. Os bezerros de ouro da nossa atualidade são pastores, cantores, o templo propriamente dito, pessoas que vão numa igreja somente porque ela tem ar-condicionado e telão de LED. Nada contra isso. Mas a partir do momento que você não se dirige à igreja, a partir do momento que você não se dirige a ter comunhão com os santos, para você entregar ao Senhor aquilo que você recebeu durante a semana, porque deixa eu contar um detalhe para você. Crente não vem à casa de Deus para receber nada. Quem vem para a casa de Deus para receber é quem não conhece Jesus. Quem conhece Jesus vem para entregar. Vem para entregar aquilo que você conquistou durante a semana. Porque, pensa comigo, tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se você passou por uma semana difícil, a sua semana foi difícil, e no decorrer da semana o Senhor foi dando vitória, foi dando livramento, você chegar no sábado inteiro, a sua família saudável, você venceu a preguiça, você venceu a violência, você venceu o pecado, você venceu a tentação, você venceu o diabo, você venceu tanta coisa. Você está com cabeças de inimigos na sua mão. E quando você vem para o culto, você entrega: Senhor, aqui estão a cabeça dos meus inimigos, para a honra e glória do seu nome. Rodolfo, mas isso é muito drástico, meu irmão. Vai ler Apocalipse. Apocalipse fala que o Senhor, quando Cristo vier, ele vai estar sujo de sangue a perna dele, de pisar nos reis desse mundo, que não se dobrou a ele. Vai entender a palavra do Senhor. Só mata um leão por dia quem é leão também. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Fé, nós aprendemos, eu e minha esposa essa semana, que fé também é agressividade. Fé é algo agressivo, é algo corajoso. Porque, pensa bem, você acha que Pedro foi ao encontro de Jesus no meio daquela tempestade cheia de dedinho? Meu irmão, Pedro saiu do barco, quando ele deu a primeira pisada e viu que não afogou, ele deve ter metido a carreira. O que deve ter estremecido ele foi a trovoada, foi ele entender o que ele estava fazendo, porque Pedro já era um homem acostumado com tempestade. Presta bem atenção, meu amado, você é uma pessoa forte. Você não é fraco, você não é frágil, você é acostumado com tempestade. Então por que você está afundando? Estende logo essa mão: Senhor, me pega. E o Senhor vai falar contigo: homem de pequena fé. Ele vai falar contigo, mas ele vai te trazer de volta. Grava isso no seu coração. Aqui o povo de Israel, ele esqueceu quem foi o Senhor. Mas sabe por que alguns esqueceram? Esqueceu porque os profetas, os sacerdotes, que eles que tinham que falar com o povo quem era Deus, não falou. A responsabilidade é minha de falar com as minhas filhas quem é Deus na minha vida, não do meu pastor. É uma vergonha para mim, como ministro de louvor da casa de Deus, esperar que o pastor vá na minha casa evangelizar as minhas filhas, evangelizar minha esposa. É sua responsabilidade dos seus filhos adorarem ao Senhor. A igreja não está aberta, a estrutura CNPJ da igreja ainda não está aberta, mas a igreja é você dentro da sua casa, do seu lar. A salinha das crianças agora é a sua casa, e agora você sabe o que é cuidar do seu filho, dessa criança rebelde que desobedece a professora na salinha, esse jovem rebelde que faz pouco caso dos líderes dele aqui na casa do Senhor, do professor no colégio. Agora você está conhecendo a
sua esposa, marido. Porque antigamente era o tempo todo trabalhando. Hoje em dia você está em casa. E hoje em dia você conhece a sua esposa. E você agora tem a cara de pau. Eu espero que você tenha noção de pensar. Minha esposa não é fácil não. Meu marido não é aquelas coisas também não. Entenda. Essa palavra é uma palavra de exortação. Essa é uma palavra, eu não estou aqui apontando o dedo na cara de ninguém. Porque o primeiro ofendido com essa palavra fui eu. Eu te garanto. Eu não queria trazer essa palavra. Não queria. Mas sobrou para mim. Então tá bom, vou fazer. Não tem problema nenhum com isso. Essa semana eu tive uma conversa com a minha esposa e com a minha filha. A mais velha, ela está com 11 anos. E eu falei com a minha esposa, olha, por eu não ficar em casa, então a responsabilidade é sua, de você ensinar o que ela tem que fazer. Porque quando ela crescer, e ela está em um ambiente de trabalho, um ambiente de faculdade, e ela vai ser pressionada. Ela vai ser pressionada. Essa garota começar a chorar lá fora, ela vai ser devorada. Então, para ela não ser devorada lá fora, nós como pais, dentro da nossa casa, nós temos que aos poucos educar o nosso filho, se é com vara, se é falando de uma forma mais firme. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela fala assim: pois bem, no capítulo 4, verso 13, pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo. O que quer dizer esse versículo? Que eu vou amontoar castigos em vocês, e vocês vão ranger os dentes, como uma carroça range as suas rodas, quando ela está amontoada de trigo. Quer dizer que o Senhor vai pressionar. O Senhor vai pressionar. Vai pressionar com desemprego, vai pressionar com crise. Naquela época foi com escravidão, naquela época foi com morte. Hoje em dia pessoas estão sendo pressionadas com morte. O castigo uma hora chega, meu irmão, e o povo tinha cara de pau de clamar pela vinda do Senhor. Rodolfo, onde é que está isso? Amós capítulo 5, verso 18. Amós capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Ai dos que querem que o dia do Senhor venha. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com o urso, ou como alguém que entra em sua casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas e escuridão total. Por que o profeta está sendo usado por Deus para falar com isso? Lembra que no início, no capítulo de Amós, o profeta, ele profetiza contra 6 nações, e essas 6 nações, elas eram inimigas, ferrenhas de Israel e de Judá. Essas 6 nações eram inimigas. O que eles pudessem fazer para acabar, para escravizar, para assassinar, elas fariam, essas nações. Então o povo naquele momento clamava. Eles iam para cultuar o Senhor nos templos, com a vida toda errada, diga-se de passagem, mas clamavam: Rosana nas alturas, Maranata vem, grande Senhor dos exércitos, volta para fazer justiça sobre o seu povo, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. E o Senhor ele manda o profeta Amós dizer: vem cá, vocês estão doidos? Vocês querem que o Senhor venha mesmo? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Quando o Senhor vir, Ele vai vir contra os inimigos dele, não contra os seus inimigos. Ele vai vir contra os inimigos dele, não contra os meus inimigos, Rodolfo. Não. Ele vai fazer justiça pelo que fizeram contra o nome dele. Se eu também não estiver vivendo uma vida de santidade, Deus. Então o dia do Senhor será um dia terrível para mim, que não estou vivendo uma vida digna. Então pense 1000 vezes antes de você orar pela volta de Jesus, porque se você não receber o cordeiro, o leão vai vir para te despedaçar. Presta bem atenção. Aqueles que negligenciaram o cordeiro não vão conseguir negligenciar o leão. Ou você aceita, e esse é o apelo,
agora que eu estou encerrando. Ou você aceita o confortável abraço de Jesus, ou você vai sentir o peso da espada dele, a cavalgadura. Porque João, o apóstolo do amor, quando ele viu Jesus, quando ele teve a visão na ilha de Patmos, ele ficou como morto, ele desmaiou, ele ficou em coma, seja como você quiser entender. João, o homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus para descansar, quando viu Jesus ressurreto, corpo glorificado, sua voz era como de muitas águas, olhos como chama de fogo. Você tem ideia do que você é ver Jesus como, quando ele abria a boca, voz de muitas águas e os olhos como chama de fogo? Como vai ser terrível para algumas pessoas ver esse Jesus vindo na sua direção. Uma coisa é você estar olhando as costas de Jesus, ele foi, te protegeu, te colocou atrás dele e foi atrás dos inimigos dele. Pum! Uma outra coisa é você ver esse mesmo Jesus vindo na sua direção para cumprir a justiça. A palavra do Senhor em João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Novamente, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Meu amado, essa é a maior, eu creio que, na minha opinião, essa é a maior, esse versículo é a maior dica, é a maior verdade que a Bíblia pode nos dar. Nós só vamos conseguir ter a revelação de Cristo se nós amarmos a Ele, porque nós só vamos amar quando nós amamos a Ele, nós temos o amor do Pai e o amor dele. Só isso já seria suficiente. Só isso já seria suficiente. Eu ter o amor de Deus na minha vida e o amor de Cristo na minha vida. Só isso seria o suficiente. Mas Ele ainda promete algo mais. Eu me revelarei a Ele. Uma boa noite. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém?